Olá, gente. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Jacobina. Caramba, ontem o Edivan falou de Jacobina. Olha lá, ó. Café com bolinho de chuva e na caneca do caminho, lá, ó. Na caneca do caminho. Falar com os mentores do caminho. Olha ele. Que alegria, mano. Que alegria, que alegria. Areli, vamos fazer uma live? Vamos? Vamos marcar uma live aí pra gente trocar umas figurinhas públicas? Hã? Se você dá um ok, nós nos agendamos aqui, com certeza. Alexandre já entrou aqui. Que estação. Estação. Ô, prima. Prima e prima. Primo! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos, queridos. Bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estou aqui, ó. Lau fez um café, fez um bolinho de chuva. Aqui está ainda noite de outono, friozinho. Ô, olha para mim aqui. Ei! E Quem aí? Braga? E as barbas? E as barbas? Ó, meu Deus, essa é poderosa. Meu Deus do céu. Demais, demais, velho. Chegou, viu? Chegou a congelar a tua imagem aí. Meu Deus do céu. Poxa, é o tamanho do fio, né? Hã? É o tamanho do fio. Escuta, você está num lugar muito aberto, tá dando dá a impressão que você está numa sala muito aberta. Não tô. Eu tô numa sala. Deixa eu diminuir aqui o volume desse. Eu tô numa sala Ah, melhorou. pequena. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Boa, boa. Primo, ore por mim. Poxa, claro. Tem uma prima minha aqui. É uma prima ou um primo? É você, Odete, ou é outra? Cabelinho. Cirlei. Ô, prima, bem-vinda. Claro, claro. Bom, eu já vi que o Adailton entrou aí. E se você, Ale, se você puder ficar de olho nas pessoas que entram, porque eu daqui de onde eu estou, eu não consigo, a não ser com a minha lupinha aqui, entendeu? E, Entendi. e vai me ajudando aí, de repente, um outro comentário, enfim. Você Mas sabe que a ideia é a eu vi gente... você fazendo esse pedido ao Edivan ontem. Isso. Eu falei, se ele pedir isso para mim, a gente corre um sério risco de perder um monte de mensagem. Eu tive que aumentar aqui um pouco as minhas fontes, né, para poder eu conseguir ler também. Mas aqui a posição da luz aqui está sendo favorável, estou conseguindo. Então tá bom. Não, se eu ficar aqui, ó, que nem aqui, olhando aí, as letras para mim eu não consigo, nem com óculos. Aí eu tenho que colocar a minha lente, mas aí eu tenho que ficar baixando. Bom, quem está comigo nas lives desde o começo já sabe, né? Já está. Às vezes fico olhando a minha careca aqui, porque eu fico baixando aqui para ver. Que legal. O O, som Ale, melhorou, Braga? é? O som melhorou? Melhorou, mas não muito. Vocês estão ouvindo bem o Alexandre? Vocês estão ouvindo bem o Alexandre? Teste um, dois, três. Alô? Tá bom, tá ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Tô ouvindo legal. Acho que não vai ter Legal. problema, não. Então tá. O Alexandre, ó, café no bule, bolinho de chuva,
Opa! E, ó, olha aqui, ó, Olha aí. Ah, eu tô padronizado. aqui. Olha isso aí são muitos Padronizado. anos, né, de... Isso aqui é lá dos 10 anos do caminho Fortaleza, com o nosso querido Ivo. Ah, que legal. Eu tô Pra... aqui com o meu cafezinho e com uma aguinha. Ah, maravilha, maravilha. Ale, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Deixa eu só explicar a razão de ser dessa live para os que estão aqui, que de repente não sabem exatamente qual é o propósito dela, mas bem-vindos, né? A maioria sabe, faço parte, claro, do movimento Caminho da Graça, e no movimento Caminho da Graça há um grupo de homens e mulheres que exercem a mentoria, não é, dos grupos pelo Brasil e até fora do Brasil. Eu exerço a mentoria aqui na cidade de São Paulo e há um sem número não chega, né? Mas algumas dezenas de queridos e queridas nossos que exercem a mentoria aí pelo Brasil. Conversei com o Caio, que é o nosso mentor e o fundador do Caminho da Graça, e o Edivan, com quem conversamos ontem aqui na live, que é o nosso supervisor. Pode dar a impressão que o movimento Caminho da Graça, a partir do que eu estou falando, seja algo com uma organização exagerada, mas não. Essa, aliás, é a nossa única organização, né? De ter Caio como nosso mentor, que foi o que criou, né, o Caminho da Graça. O Edivan é a quem o Caio designou essa função de supervisionar os movimentos que vão acontecendo. E Alexandre, eu e Adailto, que estão aqui conosco, fazemos parte desse conselho executivo, né, do movimento, mas muito mais no interesse de acolher, de viabilizar, de facilitar, enfim, as chegadas e os movimentos que acontecem entre nós. Aí já acho que umas 2 semanas, Alexandre, que me veio no coração de fazer lives com os mentores, mas não para falarmos do movimento Caminho da Graça. Falarmos de nós, mentores, né? Saber um pouco da história de cada um de nós, o homem, a mulher, né? O ser humano, a pessoa que exerce nos grupos essa função da mentoria. Então, eu decidi fazer por ordem alfabética, só não com o Edivan, porque por uma questão hierárquica, queria dar o privilégio para ele. E também não vou convidar o Caio, entendeu? Tá? Caio fica lá. Tá. Caio fica lá com as lives dele. De repente ele entrou aqui, meu Deus do céu. Corta. Então, querido, é isso. Só para dar o pontapé histórico, né? Alexandre Araújo, nosso Ale Ara. O Ale, lembro-me dos primeiros dias do movimento, né? Nós nos conhecemos ali no Paul Talk, né? Ainda naqueles primeiros aplicativos de relacionamentos, né? Que a internet começou a viabilizar. E aquele nosso querido de Atibaia, como é que chamava ele, Alexandre? Era o Djavani. Elias. O Elias, ele criou um grupo, né? Ele criou um grupo e a gente se reunia toda noite e ali que nós fomos nos conhecendo, né? Mas eu me lembro, já vou deixar você falar, eu me lembro... Não, fica à vontade. Não, eu me lembro que você era o ilustre que nunca aparecia. Eu lembro a Aninha falava do Alexandre, né? Os queridos, né, que já falavam do Alexandre. Eu falei, e cadê esse Alexandre, cara? O cara não aparece. Tinha essa história, Greg, é verdade. É verdade.
Depois tivemos a alegria de nos conhecer pessoalmente, penso que foi lá em setembro, quando fizemos o primeiro encontro do caminho, né, a nível nacional, vamos dizer, mas numa chacrazinha aqui em Atibaia. Aliás, hoje muito falada Atibaia, né, aqui, né? E nos encontramos precariamente, informalmente, num ambiente de muito amor, de muita amizade. Ali nos conhecemos e tenho a alegria hoje de ter você, Alexandre, como um amigo, um irmão, um parceiro nesses últimos 14 anos. E a mim, particularmente, a sua amizade me faz muito bem, muito bem. De lá para cá nos vimos e nos encontramos muitas vezes em Rio, São Paulo e em outros lugares do Brasil, nos nossos encontros. E sempre é uma conversa muito boa e eu sou muito grato. Então, obrigado por estar aqui e faça suas primeiras considerações antes da minha pauta. Tá bom. Amigo, para mim que é uma alegria estar aqui. Você é uma pessoa que desde o início, tá? Consegue ouvir? Tô te ouvindo, tô ouvindo. Tá. Desde o início dessa caminhada, para mim foi uma alegria te encontrar, te conhecer e ser cuidado por você, porque ainda eu tenho hoje como um mentor pessoal, um mentor espiritual, e eu acho que muito daquilo que eu penso, muito daquilo da forma como eu interpreto a, as experiências, né, no âmbito comunitário, no âmbito do evangelho, tem a ver com aquilo que é fruto da nossa conversa, aquilo que foi resultado dos nossos encontros. Com hora marcada, sem hora marcada, mas sempre foi, eu lembro, sempre foi muito profundo, assim, as nossas conversas, né? A gente sempre mesclava entre brincadeiras, mas conseguia, então, trazer questões que eram importantes para mim, né? Tipo, coisas que eu não imaginava como poderia acontecer na minha vida. E com o passar do tempo, eu fui vendo isso se transformar e a paciência, o olhar foi algo que foi, de fato, sendo moldado à medida que a gente ia conversando na trajetória. Então, estar aqui hoje com você é uma honra, é um prazer, é uma alegria desfrutar dessa amizade e, de fato, seja no Rio, seja em São Paulo, dormindo no chão, né? Você falando de condições precárias lá em Atibaia. Eu lembro uma vez que você foi dormir lá em casa, na outra casa que a gente morava, e eu deixei você dormindo num belo colchão e no final do dia, no início da manhã, você estava no chão, porque o colchão esvaziou. Lembra disso? Maravilhoso. O colchão foi esvaziando. Mas à noite. Você falou do início do movimento? Opa, congelou? Voltou. Não, não, pode seguir, estou ouvindo. Viu? Toda a minha trajetória. Viu? Só uma coisa, sim, sobre o colchão, né? Sim. Eu deitei, dormia num colchão de ar, né? Isso. E aí lá pelas madrugadas, eu falei, dá a impressão que eu estou no chão. Eu acordei, eu estava no chão mesmo. Literalmente no chão, né? Muito bom. Mas assim, eu diria que o movimento Caminho da Graça, para mim, foi um divisor de águas, né? No meu olhar do mundo a partir do Evangelho. Agora, eu não tinha a menor ideia que aquilo ali ia se transformar, para mim, numa trajetória de mentoria, de cuidado a outras pessoas, da realidade do pastoreio. E isso foi acontecendo em função das nossas conversas. Eu sou muito grato a você por isso e muito feliz de saber. E eu só falo para todo mundo lá da alegria que a gente tem de ter você como próximo amigo e como meu mentor
Ah, pessoal, espiritual. É muito legal. Sou muito uma grato por honra, isso. uma honra. Escuta, deixa eu falar. Fale. Para os que estão aqui e aqueles que vão assistir, ouvir essa nossa live, porque ela vai ser publicada até o final da noite, a Ananda, que me assessora aqui, ela publica nas minhas páginas e vai ficar aqui nos arquivos, enfim. Então, outras pessoas vão ver e ouvir. Mas duas peculiaridades com Alexandre que são muito significativas para nós do movimento Caminho da Graça. O Alexandre, talvez, junto com o Fernando Merlino, e você poderia lembrar de mais alguns, talvez, mas o Alexandre é remanescente do Café com Graça em Copacabana. Né? O que é o Café com Graça em Copacabana? Foi aquele momento que Caio retoma encontros comunitários no ambiente do café, lá na livraria, às quartas pela manhã, se eu não me engano, no começo, né? E o Alexandre é remanescente desse momento. Significa dizer que antes que o Café com Graça migrasse ou evoluísse para Caminho da Graça, o Alexandre já fazia parte desse encontro com o Caio lá em Copacabana. E a segunda peculiaridade, depois você volta nisso, é que Alexandre casa com a Michele e casa no dia do aniversário do Caio, e o Caio fez a cerimônia de casamento de vocês, não é? É verdade. Verdade. São duas peculiaridades que eu jamais esquecerei. Sim, sim. Eu também, não tem como esquecer. Eu não sabia que era aniversário dele. Ele aceitou o convite, falou assim, com certeza. E depois que eu fui saber que era aniversário dele. E aí, puxa, você quer trocar? Você não precisa. Não, imagina, vamos lá. Foi muito. E você, a Michelle, falou assim: ele não vem, ele não vem. Você sabe que no meu casamento, o único dia que eu fiquei. Eu vi a Michelle preocupada, nervosa, né, com a aproximação da data, e eu absolutamente calmo. Eu não entendi o porquê do nervosismo, né? Mas eu só fiquei nervoso no dia, achando que ele não iria. E aí eu surtei, assim, eu acho que ele não vem, ele não vem, ele não. Muito bom. Ale, Sim, então vamos assim. Antes de você chegar no Café com Graça, né? Você sim. nasceu no Rio de Janeiro. O Ale é de Nova Iguaçu, ele lidera o nosso grupo do Caminho da Graça, que lá é conhecido como Café com Graça, né? Em Nova Iguaçu. Né? E Isso. se reúnem lá, antes em Mesquita, ali colado a Nova Iguaçu, agora em Nova Iguaçu, nesse tempo online, né? Nesse tempo virtualmente, por conta da pandemia, enfim, mas é ali. Mas você nasceu aonde, Ale? Eu nasci em Mesquita, literalmente em Mesquita. Você é de Eu Mesquita, sou de Mesquita. da Nasci Grande lá, Mesquita. da Grande Mesquita. Olha, lembra Sim, quando eu falei que ia pregar em Mesquita, né? E alguém lembro. perguntou assim: poxa, você vai pregar para os islâmicos? É verdade. É verdade. É, Você falou assim, eu vou pregar na Grande Mesquita. na Grande Mesquita. É, eu Você efetivamente nasceu lá, então, em Mesquita? nasci em Mesquita. Tá, Isso foi em 72. 72. Ok, 72, é. ok. E de lá para cá eu tive uma trajetória assim, de experiências. Como é que Uma foi das ali? Vamos dividir assim, tipo, seus primeiros 15 anos. Foi ali, estudo, escola, tipo, ensino básico, essas coisas todas, com família. Isso. Foi? Na verdade, toda meu ensino básico aconteceu em Nova Iguaçu mesmo, né? Tá, Que era o centro comercial, o centro de estudos que era próximo à Mesquita. Então, eu sempre estudei em Nova Iguaçu, sempre andava por Nova Iguaçu. sei. Mas eu diria que até os 15, 17 anos, eu me movimentava ali
em Mesquita. Tá, tá, tá. Acho que deu uma queda aqui em Mesquita. Eu sou filho de seu Theo, né? Você conhece seu Theo, né? Seu Theo, O Theo, sou filho abraço. dele. Para mim também é uma coisa muito significativa, né? Hoje ele tem 92 anos, super 92. ativo, super autônomo, né? Ele teve 2 episódios, né, de um AVC. Sim, Isso sim. tirou um pouco da não digo da energia, né, mas da autonomia funcional para que ele pudesse ir mais longe do que ele vai hoje, porque hoje dá louca nele, ele foge, vai para o centro da cidade, vai para o centro do Rio de Janeiro, e de vez em quando alguém me liga, você é o filho do seu Theo? Eu sou, ele está aqui perdido, tá, vou aí buscá-lo. Mas ele é super lúcido ainda, né? Tipo, cheio de Theo é projetos. Eu sou, maravilhoso. Theo é maravilhoso. É. sou filho do Ah, seu e outra Theo, com a coisa. dona. Peraí, Sim. outra coisa peculiar sua, né? Você tem duas mães, né? Tem isso E também. isso é verdade. Sou filho do seu Theo, com a Miriam, né? Mas eu também chamo de mãe e chamava de pai quando era vivo a minha tia e meu tio. Ah, A minha tia Marlene, que eu chamo ela de mãe, é minha segunda mãe, minha primeira mãe, enfim. De fato, essa é uma referência dupla, assim, né, que houve em toda a minha trajetória. sim, E o meu outro pai, que é o Nelson, que veio a falecer já há alguns anos, sim. mas eu sempre saía da escola naqueles dias especiais, dia das mães, dia dos pais, com 2 lembrancinhas, que eram uma para cada mãe. Né? Isso tem a ver com um contexto que eu só fui entender muito tempo depois, né, das questões familiares e conjugais que existiam, e Sim, como moravam próximos, eu sempre ficava na casa da minha tia. sim. Minha mãe e meu pai trabalhavam numa fábrica e, enfim, aí eu fui ficando, aí por algum momento houve um período de muita discussão entre os meus pais, que vieram a se separar, mas estavam sempre juntos. E acabou que Uhum. nesse contexto eu fui ficando com os meus filhos, e isso faz parte de quem eu sou hoje também. Sim. Eu acho isso muito assim. Me pergunta, você não tem nenhum trauma, nenhum tipo de. Olha, se eu os tenho, eu de alguma forma me foram positivos, porque eu consigo observar características em mim que Aham. tem a ver com a dona Marlene, características em mim que tem a ver com o seu Theo, características em mim que tem a ver com o Nelson e características em mim que tem a ver com a Miriam. E, assim, esse conjunto todo me fez ser quem eu sou. Então, eu acho que consegui extrair um pouco de cada experiência Que legal. e, enfim. Então, eu sou Ale, filho do seu Theo, da dona Mira, da Marlene, do Nelson, né? maravilha. Ale, Depois, sim, me diz uma coisa. A sua história religiosa, qual que é? Quer dizer, você nasce num contexto X e migra, e qual é a sua história religiosa? sim. A água fazia parte da minha vida, né? Nunca fez na infância até talvez os 8, 9 anos, nunca fez parte. Assim, meus pais não eram religiosos, nenhum deles, né? Nem a minha mãe, nem a minha tia, meu tio, não era. Mas existia uma prima minha que Uhum. era uma cristã muito fervorosa, uma Uhum. crente muito fervorosa da Assembleia de Deus. Ali em Mesquita. E Ali em Mesquita. era em Mesquita, né? Num bairro bem mais para dentro assim, de Mesquita. E eu Sim. lembro que as minhas primeiras experiências com a religião, com o evangelho, foi nessa época de 8, 9 anos de idade, quando ela me levava para a igreja, para a escola dominical, e para participar. E eu ia. Uhum. é, eu lembro que eu não entendia muito bem o que acontecia, mas eu me sentia bem naquele local, por mais agitado que fosse, porque era uma época de muito fervor, né, de muito movimento, de muita coisa estranha. Né? Eu olhava, era língua para tudo quanto é lado, era movimento para tudo quanto é lado, e eu me sentia seguro porque eu estava próximo dela, mas
Se não fosse isso, eu com certeza estaria correndo, porque era Começo, uma. Oi? começo dos anos 80, né? Você estava com 8, 9 anos, você nasceu em 72, né? Começo Isso, dos anos 80. exatamente. Tá, tá, Exato, exatamente. Talvez até antes, 80, por aí. tá. E, e eu lembro muito bem que era uma coisa assim, era, uma, era um ponto de pregação ali que foi crescendo, né? Então era uma garagem com um monte de gente dentro, uma coisa assim, um tanto densa, um calor enorme que fazia, mas eu ia. Sei. Eu gostava de ir. Aí eu lembro que chegou uma época que eu tinha minha Bíblia, que aliás eu acho que eu tenho ela aqui até hoje. Velho. Peraí. Nós estamos conversando com o Alexandre Araújo. O Alexandre é mentor do grupo do Caminho da Graça em Nova Iguaçu. Essa Bíblia, Era isso aqui. daquele tempo. Olha aí, cara. Que legal. Mas para mim, assim, era uma questão só do rito, realmente, né? Tipo, que todo mundo ia, todo mundo fazia, e eu me sentia bem lá, né? Tipo, eu lembro até um dia que os meus pais, olha lá, tá parecendo um Bíblia, que era muito comum esse termo aqui, né? Porque eu ia de camisa de botão, né? Até aqui, fechadinho, e levando a minha Bíblia com muito orgulho, sem entender exatamente o significado disso, mas eu ia. Bem assembleiano, bem assembleiano. Bem assembleiano, bem assembleiano. E aí eu lembro que eu cantava os hinos da harpa, né? Eu gostava do 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante o levar. Cara, eu gostava daquele ambiente. E aconteceu uma coisa interessante ali, Braga, que todo mundo era muito dado a manifestações, né? De línguas e aquela dinâmica toda. Sim. E eu lembro que a Elaine, que era minha prima, perguntava para mim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero aceitar. Claro. Aí ela me explicou mais ou menos o que era isso, eu fiz lá o ritual. E depois eu entendi que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo, que era a segunda etapa ali do processo. Isso eu tinha uns 10 anos, né, assim. Mas como é que é isso? Ela falou assim, olha, você vai sentir um calor, você vai sentir um calor muito forte dentro de você quando você for batizado pelo Espírito Santo. Eu falei, é? Aí eu falei, então tá. E eu ficava indo para lá nutrindo isso, até que teve um dia, era um domingo, um culto assim, no espaço assim de, sei lá, de 6 metros quadrados, gente pra caramba lá dentro, todo mundo orando fervorosamente, e eu lá pequenininho, de olho fechado, me batiza com o Espírito Santo, Papai do Céu me batiza com o Espírito Santo. E aí foi me dando um calor, eu fui ficando tipo num frenesi, aí eu pensando que eu estou sendo batizado com o Espírito Santo, eu estou sendo. E eu assim, lá, alegre com aquilo, né? E eu frenético por dentro. Aí quando eu saí assim daquele meio que eu fui para fora, que a brisa bateu, que veio aquele frescor em mim, eu comecei a chorar, porque eu me dei conta que eu estava só com calor. Que tal? Eu falei, tava, eu chorava. Aí ninguém pediu, o que foi, Alexandre? Fala. Eu pensei que tivesse sido batizado com o Espírito Santo, porque eu senti um calor. Aí eu olhava para dentro, todo mundo suado. Um calor enorme lá dentro. E eu me dei conta que eu só estava com calor, enfim. E aí depois, não, calma, né, assim, tudo mais. Aí essa foi uma experiência que durou assim, Greg, assim, um período, assim, sabe, talvez de uns 10 meses a um ano. Mas foi muito significativo o tempo que eu passei ali na escola dominical, porque eu ia aprendendo as historinhas, sabe? Eu lembro da minha revistinha, eu lembro que eu levava ela para casa, eu fazia os exercícios, fazia os deveres, né? Então fui
o decorar de versículos era uma coisa que eu fazia, e hoje eu sei que eu fazia sem compreender, né? Era uma coisa que tinha a ver mais com a interação, com estar conectado a outras crianças, sim, mas sim. era o que eu tinha ali de conexão. E depois, por alguma razão, eu me desconectei, né, dessa experiência, Tá. e só vinha me reconectar ao ambiente da igreja quando eu tinha uns 14 para 15 anos, 16 anos. Quando eu tinha 16 anos. Eu Tá. lembro bem que eu estava na casa da minha avó e na frente tinha uma placa, assim, tinha um prédio em frente à casa dela e tinha uma placa, aulas de violão. Aí eu fiquei interessado, fui lá perguntar sobre aulas de violão Uhum. e resolvi que ia fazer aulas de violão. E comecei a fazer aulas de violão. E a professora, que era a Florizete, era uma pessoa maravilhosa, crente e de um espírito missionário incrível, sabe? Que é onde o que faz reverberava a pregação, a proclamação do Evangelho, e aquilo ali era só uma armadilha dela para levar as pessoas para a igreja. Não era armadilha, ela de fato vivia disso, mas ela, olha, vai ter uma noite do violão lá na igreja, você não quer ir, não? Fazer um número lá, depois de alguns meses, né? Que igreja que era? Era a igreja do Nazareno. Ah, do Nazareno. Igreja do Nazareno, que foi a igreja que eu passei a maior parte da minha vida. Ah, sim, até aquele momento, né? Que legal. Aí eu fui lá na igreja do Nazareno, pastor Eloy, e era a noite do violão, né? Então eu fui lá eu estava ensaiando uma música, era um trio de 3 violões e eu ia fazer um solo junto com outras 2 pessoas que também estavam indo para a primeira vez na igreja. Sei. E lá a música que eu estava ensaiando era aquele Nos galhos secos de uma árvore qualquer, Famosíssimo. Jamais. O famosíssimo Nos Galhos Secos. Pois é, aí lá eu lembro que eu lá com 16 anos na igreja fazendo esse solo. E aí eu não saí mais de lá. Aí eu fiquei, me conectei àquele contexto, né? Era uma igreja... para mim, assim, eu não tinha essa noção de distinção de denominações, de religiões. Também era uma igreja, né? E lá eu me conectei fortemente, assim, no grupo de adolescentes. E eu lembro que eu tinha uma amizade muito grande com o filho do pastor, que era o Alexandre também. Ele era o Alexandre I e eu era o Alexandre II. E por lá eu fiquei assim até de meus 15 anos. Está falando aqui de 82, 87, de 87, 88 até mais ou menos 95, 94 talvez. Bom tempo. Ali você foi batizado. Ali eu fui batizado algumas vezes. Foi um episódio curioso, porque... Inclusive no Espírito Santo. Inclusive no Espírito Santo, claro. Inclusive no Espírito Santo. Eu fui batizado algumas vezes porque quando eu fui batizado efetivamente nas águas, a câmera falhou. E aí não tinha registro. Aí perguntaram se eu podia voltar, entrar, botar de novo aquela batida e entrar. Tá bom, aí eu entrei de novo, até eles conseguirem bater. Boa. De fato, registrar. Ali, Brega, assim, a minha impressão sobre esse momento, né? Ali foi o fundamento para mim, né? Foi o depósito de muito conteúdo. Acredito. Porque eu era muito ativo, muito integrado ali às dinâmicas, né? Era um refúgio, era um escape para mim, porque sim.
a minha interação com outros da minha idade não acontecia fora dali. Eu não tinha muita integração, porque naquela época eu só podia brincar na rua. E Ah, minha mãe Marlene sempre me travava muito dessas ficadas em ruas, né? Porque sim, seja pelo sim, ambiente perigoso que era lá onde a gente morava, claro. então ela sempre me protegia muito. Então eu tive na igreja, na igreja de Nazareno, lógico que eu não sabia que era isso que estava acontecendo, mas era um cenário de muita diversão, de muita integração. Sim, Então eu sim, fazia as minhas amizades, meus amigos que eu tenho há mais de 20 anos, tem a ver com as amizades que foram feitas nessa época. entendi. E, e então, para mim, era assim, era uma grande diversão. E eu acho que de quebra eu ia assimilando a experiência do Evangelho. Mas para mim ainda era algo muito da ordem do rito, da repetição, do fazer, né? do estar lá. Mas eu lembro que de quando em quando alguma coisa entrava em mim. Assim, eu ficava meio que espantado e tomado por um certo temor, né? Quando a palavra entrava de fato. Mas ali para mim era uma zona de conexão, de integração e de ambientes de brincadeiras, mas também Sim, de aprendizado. Foi essa época sim. que. Porque ali tinha aquelas dinâmicas de adolescentes de decorar versículos, de aprender capítulos, de batalhas bíblicas, né? E eu participava disso tudo. Então, eu lembro e quando participava de um grupo de jovens que ia cantar lá na frente, né? Adolescentes, depois jovens. Depois eu montei uma banda que era o Ministério Céu Aberto e cantava todo domingo com uma banda lá. Tipo, nessa época a gente cantava muito Logos, Sonores, Altos Louvores, que eram os grupos aqui do Rio de Janeiro, né? Sei. Que a gente conhecia aqui no Rio. E muita Bíblia, Bíblia, Bíblia. E o que foi muito importante para mim, e eu vou dizer o porquê que foi importante para mim isso. Porque isso foi um depósito. Eu, de fato, eu não julgava compreender o que eu estava decorando. Para mim era mais um rito, era uma repetição, era impactado aqui e ali, né, na consciência de um adolescente, de um jovem, de alguma forma. Mas isso tudo só foi fazer sentido para mim muitos anos depois. Muitos Entendi, anos depois. entendi. É, Quando foi ali com uns 19 anos, talvez, não, uns 21 para 22 anos, aí houve uma ruptura. Estava num outro momento, né? Já era um jovem ali, naquele contexto, já comecei a me conectar às engrenagens políticas e administrativas ali daquele contexto, mas era um momento para mim também que eu precisava de outras experiências, né? Porque da pré-adolescência até ali eu estava Era igreja, limitado, era igreja, né? Então igreja, não sabia o que igreja. fazer com as minhas pulsões, com as minhas. Alexandre, Sim, só uma coisa, só para dar um oi e um bem-vindo para os que chegaram e que estão passando por aqui. Um deles é o Herbert, que é querido nosso daqui, e outros que já passaram por aqui enquanto nós estamos conversando. E assim, olha, a nossa live ela cai às sim. 19h59. Eu estou achando que, pelo desenrolar da conversa, não vai dar tempo de chegar onde eu estou querendo chegar. Tá, então Mas eu a, vou. viu? Quanto tempo a gente tem? Mas a conversa tá boa, tá gostosa. Para mim Eu vou, tá eu vou ótimo. resumir essa parte aí, que é o seguinte. Para mim tá ótimo. É... Mas vamos fazer assim. Vamos Hum, seguindo. De repente, se cair, a gente abre de novo e ficamos mais um pouquinho, tá bom? tá Mas, bom. mas dá uma encurtada nesse ponto, que eu estou querendo chegar, obviamente, no café com graça, né? Tá, Porque tá bom, tá bom. há uma certa, eu acho que até curiosidade, né?
por você ter feito certo. parte desse momento com o Caio no Café com Graça. Mas tá uma delícia te ouvir. Pode falar. Não, maravilha. Eu sei que quando foi lá para os 22 anos, 23, eu rompi com esse contexto religioso e me afastei de qualquer coisa que pudesse relacionar a Deus, a igreja, a religião. E passei um longo período desconectado de tudo isso. No início foi doloroso. Você, na verdade, se tornou um desviado. Um desviado, literalmente. E no início, né, ainda tinha uma reminiscência, uma lembrança, um desejo, mas depois isso se esgotou e eu nem sequer sabia mais o que dizia a respeito de Deus, orações, vida. Não. Eu entrei numa outra vibe muito louca, vida louca, de experimentar tudo que eu não experimentei e fiquei assim uns bons anos nesse contexto. Fui fundo, fui assim com muita violência para essa outra banda, né? Que era sermos uma tensão, você larga e depois você vai lá para o outro lado. Tá. E depois assim de uns, sei lá, de uns 7 anos sem saber de Deus, num extremo vazio, num extremo processo de pânico, de depressão, a única coisa que fazia sentido para mim e que vinha à minha memória era tudo aquilo que eu tinha de lembrança dos conteúdos, dos versículos, das passagens, que agora se achegavam a mim de uma outra forma completamente nova. Sim. Era carregada de verdade, carregada de espírito. Então, aquilo foi me fazendo, foi me retirando daquele buraco. Então, eu valorizo muito, e hoje, na experiência comunitária que a gente desenvolve, eu Deu uma travada agora. Deu uma travada. Nós estamos conversando com Alexandre Araújo. Alexandre é mentor do Caminho da Graça, lá em Nova Iguaçu. Deu uma travada aqui, mas ok. É isso aí, tipo, foi justamente todo esse período da minha adolescência e juventude, tudo que foi depositado como informação, voltou para mim muitos anos depois como verdade atualizada pelo Espírito. E aí foi um descortinar de uma nova percepção para a vida a partir do Evangelho. E aí, para encerrando, é por isso que eu converso com o pessoal que cuida das crianças lá na estação sobre a importância de aproximar as crianças desses conteúdos, ainda que seja só para elas decoreba, sem sentido. Em algum momento isso volta, né, de alguma forma, e foi o que virou chão para mim naquele período. Sim. Alexandre, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele vai se lembrar. É verdade. E fez todo sentido para mim. E aí foi isso, Breno. Então, e foi quando eu retornando, comecei, esquecido do que era igreja, eu querendo me conectar novamente a esse contexto, estava tudo diferente, estava uma bagunça, assim, um monte de coisa diferente, esquisita, estranha, porque na minha lembrança, pastor era uma coisa que não era mais o que eu estava encontrando quando eu tentei retornar. Então nada mais fazia sentido. Eu falei, poxa, o que está acontecendo, né? Uma confusão dentro de mim enorme, porque eu queria me conectar, mas o ambiente estava estranho, muito diferente daquilo que era lembrança. Foi quando eu fui acolhido novamente pela Igreja do Nazareno, não aquela, mas fui acolhido. E foi para mim ali um ponto de transição para me retirar daquela experiência, mas logo se mostrou que não era ali o meu lugar. E foi quando eu me conectei lá à estação Café com Graça, com o Caio. Que ano foi isso, Ale? Isso foi em 2001, por aí, 2001, 2001, se eu não me engano. Tá. Lá naquela livraria.
lá naquela livraria. Tá, tá. E foi muito, e Você, sabia, porque, você sim. sabia do Caio? Então, o Caio Fábio era uma lembrança para mim. Eu sabia que ele escrevia livros, porque na minha adolescência dentro da igreja eu via alguns com o livro Caio Fábio, né? E tinha lá, eu lembro O, do. Sim, até porque, Ale, aí parte da minha história com o Caio, né? Lembro-me dos anos, final dos anos 80 e começo e meados dos 90, os irmãos e irmãs da Igreja do Nazareno faziam a jornada junto com o Caio. A gente se encontrava nos encontros da Vinde, nas cruzadas, Paripense. Lembro-me de sim, uma vinda dele aqui em São Paulo, que o ambiente estava praticamente, quase metade era gente da Igreja do Nazareno. O sim, pessoal curtia muito Caio naquela época, sim, até sim, antes de 98, na sim. verdade. Continua. Verdade, verdade. É, eu lembro que eu via, né, alguns com o livro do Caio, e então era assim, era só um nome para mim. E nesse período que eu fiquei desconectado, nesse período que eu fiquei completamente desconectado da religião e da igreja, eu li um Uhum. livro chamado Tábuas de Eva. Ah, Tábuas de Eva? Ou, não, foi Nefilim. Eu acho que eu li Nefilim. Isso, eu é li que foi desse, Nefilim. foram livros desse É, período, entre 98 e 2001. Esses... isso. Ok. Eu li Nefilim e achei um barato aquilo, né? Achei, pô, muito legal, achei interessante. E esqueci ele lá. Aí, anos depois, eu estava num café no centro do Rio, e era um café que era tipo um sebo, né, com livros antigos. Aí eu vi a face do livro. Esse livro me lembra aquele, parecia a diagramação. Quando eu peguei, eu falei, Tábuas de Eva. Eu falei, Tábuas de Eva, que interessante. Eu comecei a folhear o livro e lendo esse livro, que é ali mesmo, né? Tipo, alguém passou por mim e falou assim: você sabe aonde é que ele está? Você sabe aonde ele está? Aí eu olhei para ele e falei, ele quem? Ele, o autor desse livro, porque eu nem sabia que o livro era do Caio. Eu só peguei o livro e vi Tábuas de Eva, comecei a folhear o livro. Sei. Aí ele quem? O Caio, o autor do livro. Eu olhei assim, aí eu falei, cara, eu acho que eu já li esse livro aqui, lá o Nefilim. Tipo, acho que foi dele. Tá? Ó, ele tá toda quarta-feira lá em Copacabana. Aí eu falei, pô, me dá o endereço aí. Aí ele me deu o endereço. Nunca mais vi essa pessoa, não sei quem é. Aí eu sei que eu fui lá e de lá não mais saí. Fui lá e Cara, que aí aquilo louco, que uma louco, revolução na minha mente, na minha vida, que no meu louco. olhar. Você nunca mais viu o cara. Nunca mais, viu, cara? Nunca Que mais. louco. Seria Ah, que. outra peculiaridade, né, para os que estão aqui conosco, né? Alexandre foi quem me levou ao ambiente onde acontecia o Café com Graça, lá em Copacabana, numa das nossas andanças pelo Rio de Janeiro. E nas nossas conversas, Alexandre me levou aonde Caio se reunia como Café com Graça, que você chegou, ficou e nunca mais saiu. É verdade. E foi num momento muito peculiar da minha trajetória, porque eu tinha acabado, né, saindo de um processo de pânico, de depressão, e me reconectei à religião, né, à igreja institucional. Mas, como eu disse, era uma época diferente. Né? Então, tipo, eu me sentia completamente desconectado da vida, Sim, assim, da realidade. Queria me sim, sim, alimentar do que fosse vida. sim, sim. E reino de Deus, nesse contexto, era parede, era tijolo. E eu falei, isso não pode ser reino de Deus. Não tá... Eu não sabia o que era, mas assim, não era aquilo, sabe? Tipo, não fazia sentido para mim. Sei. E aí, cheio de dúvidas, e tentava tirar as minhas questões com amigos, né? E todos eles Aham. eram muito solícitos e bondosos em tentar me explicar. Mas para mim não fazia sentido. Não fazia sentido. E foi quando, numa pregação do Caio, tudo fez sentido.
Lá no Absolutamente tudo café. fez sentido. Lá no Lá no café. café. Lá no café. Eu falei, nossa, tá... todas as minhas dúvidas foram resolvidas naquela pregação. E era um Que momento lindo. muito particular da vida do Caio, que brega a energia daquele local, a intensidade, que assim, você entrava ali, você sentia, assim, eu não sou dado a misticismos, eu não descreio de nada disso, mas assim, tinha, sabe, uma aura diferente, tinha uma... Quando ele Claro, falava, era um misto de dor, de amor, claro. e era uma coisa assim que era impressionante. E eu falava para Michele, a gente está testemunhando aqui um fenômeno que não vai caber aqui de maneira nenhuma. Não tem como caber. Era um negócio pequeno, você viu lá, né? Mas era de uma intensidade que parecia a gruta, né? Muito louco. E a gente, tudo quanto é tipo, e aquilo era de uma experiência muito viva, muito intensa, que eu sempre achava que ia falar com ele e não falava, porque tudo se resolvia na pregação. Alexandre, você falou agora da Michele. A Michele entra na sua história nesse momento? Um pouco antes, quando eu retorno quando eu saio daquela desconexão, que tento me reintegrar ao ambiente da igreja, isso durou alguns meses, talvez até um ano, talvez. E eu conheci a Michele lá, e foi muito interessante, porque acho que vale a pena mencionar, porque nesse período de afastamento, né, eu falei que vida louca, era droga, sexo, rock and roll, adoidado. Você, você, E você viveu a experiência com as drogas? Viveu esse vivi, processo? vivi, Tá, vivi. tá. Mais com as sintéticas, né? Com as raves, com êxtase, com. Ok, ok. E, e quando. E nesse ambiente ou seja, era um ambiente de muita, muito estímulo sexual, né? Aham. Então era uma coisa que chegou um momento que não deu mais. Eu explodi e não tinha mais como me conectar a isso. E aí eu Sim. tomei uma decisão que eu falei, eu nunca mais vou ficar com mulher nenhuma na minha vida se para mim não fizer sentido. E foi quando eu saí de um relacionamento para outro, né? Tipo, não ficava sem namorada. É, é, namorava porque era uma carência, era uma demanda que eu não entendia, mas era uma fuga. Uhum. E quando a coisa explodiu, eu falei, eu não quero mais isso. Não quero ter esse tipo de. Eu quero Uhum. primeiro entender quem eu sou para depois Ok. me conectar a alguém. Sim. E eu fiquei um ano sem me relacionar com ninguém. E porque de fato eu não sentia, né? Tipo, algo que me mobilizasse. E apareceram algumas nessa trajetória, depois de uns 6, 7 meses, assim, Sim. pelo menos duas possibilidades que eu entendi que pudesse ser, mas eu muito em dúvida, porque e de fato nada aconteceu. Era uma corte, né, como se chamava. Né, tá? Mas falei, não é, e eu não posso me conectar a isso. E foi quando, eu lembro muito bem desse dia, eu estava lá, a igreja estava lotada e eu estava tocando, né, fazia parte da equipe de louvor, era tesoureiro, era líder da juventude, em pouco tempo No eu me Nazareno. reconectei do Nazareno. No Nazareno. Do Nazareno. E eu estava lá tocando, quando de repente eu vi a Michelle entrar. Ah, Eu vi a Michelle entrar e lá de longe, aí eu olhei assim, aí eu senti, sabe, um borboletear aqui dentro e foi inconfundível, porque eu não estava
disponível a relações, nem a, sabe, tipo, o meu olhar não era mais o outro, de procura, de querer. Estava muito Sei. tranquilo. E quando eu olhei assim, aí eu lembro que eu estava com o pastor Marcos, que estava cantando, aí eu estava lá tocando, eu virei assim pro lado, a sétima fileira, terceira coluna, tá acompanhada? Ele olhou assim, aí ele, não, tá sozinho, tô sozinho. E aí ele, gostou, Varão? Eu falei, achei interessante. Ó, acho que ela E. entrou aí, hein? Acho que ela Oi? entrou aí, hein? Ela Acho que ela entrou? entrou aí. E aí eu lembro que quando acabou o período de louvor, eu larguei a guitarra, deixei lá e passei justamente por aquele corredor que ela estava e fui só tipo, né? Tipo. Sei, sei, E sei, aí, sei. sim, ela olhou, deu match. Ela deu match, ela olhou assim e naquele dia eu não falei com ela. Mas ela falou que naquele dia ela chegou em casa, ela foi com a irmã e ela perguntou para a irmã dela, Ninha, que é a irmã dela, olha lá o guitarrista, tem aliança na mão dele? Não, Ninha, não tem aliança não. Então tá. Aí ela chegou em casa Que naquele dia e falou legal. assim, mãe, conheci o meu marido. É Conheci o meu marido. mesmo. A gente nem tinha se falado, Greg. A gente nem tinha se falado naquele dia, tipo. E ela Que falou que naquele dia ela louco. falou que provavelmente conheceu o marido dela, e foi assim, muito interessante. Que Aí eu só legal. fui vê-la no outro domingo, que ela Sei. apareceu, eu fui lá já procurando, ela entrou. Aí que ela entrou, eu consegui, no final do encontro, ir falar com ela. E aí, dali para menos de um ano, a gente estava casado. Ah, A gente se é conheceu mesmo. em 3 meses, 4 meses, a gente se noivo, ficou noivo e com mais algum tempo a gente se casou. Que E estamos legal. casados há 16 anos. 16 Exatamente. anos. Que legal. É, Vocês geraram o Gael, que está com quantos anos sim. agora, o Gael? Ela está com 9 anos. 9 anos. Oh, meu É, Deus. Essa gravidez eu acompanhei bem. foi. Que Com legal. certeza, com certeza. Pô, que E delícia aí, ouvir isso. no Eu acho movimento do que café, o Gael já ia na barriga dela, lá para Brasília, lá isso. para São Paulo e Eu, tal, tudo. eu, eu acho que nós havíamos já conversado nas nossas andanças aí pelo Rio, ou aqui em São Paulo. Eu acho que você já havia me contado isso, mas foi tão bom você relembrar isso agora, cara. Que legal, velho. Que Foi muito legal, que legal, especial, foi muito especial. que legal. E Isso era, foi isso era. Você casou em que ano mesmo? 16? 2003. 2003. 2003. É, Foi 2003. nesse ano de 2003, Ed e eu trouxemos o Caio para falar a pastores aqui em São Paulo. Você deve se lembrar disso. Ele veio para cá numa sexta-feira, ficou com a gente aqui Sim, o dia todo. sim. Que legal, cara, que joia. É, Escuta, ó, vai, fala. vai cair em menos de um minuto. Certo. Eu vou abrir novamente para a gente dar um fecho Tá na sua tá história, bom, tá bom? tá bom, Mas vai seguindo, a hora que cair eu volto tá eu volto bom. a abrir. Eu lembro Aí, dessa aí você época. fez, Sim. você acompanha o Caio nesse processo, né? Como é que você estava perto dele nesse sentido ali? Entendendo o que estava acontecendo ou ainda... Na época era a época do site, daquele site azul. Lembra do site azul do Caio? Sim, o É, CaioFábio.com, primeiro. A isso, isso. primeira cara dele. Exato. Aquele Lembro site do primeiro ali, texto, lembro do primeiro texto que ele isso, escreveu. isso. Impressionante. Nossa. É, não, a Gente, princípio ó, não. vai cair daqui a pouco, mas eu vou abrir a live para fechar com mais alguns minutos com Alexandre Araújo, que é marido da Michele, que é pai do Gael, que é nosso mentor lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e hoje está aqui com a gente, falando um pouco da sua vida pessoal. E está muito gostoso. Vai cair, eu vou abrir e Tá eu te bom, chamo para a gente continuar. beleza.